Gênesis 22. Daniel, obrigado pelo convite, tá, pastor? Sempre que eu chamo ele de pastor, ele faz essa cara. Mas eu sempre chamo ele de pastor. Pastor, obrigado, tá, pelo convite, pastora. Ela... tô nem aí. Feliz demais por estar aqui essa noite com vocês. De verdade, é sempre um prazer enorme, coração, tá? Estou acompanhado hoje aqui desse casal maravilhoso, Jonas e a Tayane. Jonas está me discipulando. Estou aprendendo a ser crente agora com ele. Minha esposa está por aí em algum lugar. Ela veio hoje, finalmente, consegui trazer a Vitória aqui. Ela ali, ó. Como diz o louvor, ela não anda, ela desfila. Tá? Fica com inveja não, tá, crente? Maria Vitória tá aqui comigo hoje. A Agatha tá no Kids. Tá lá. A Laurinha aí. Deus abençoe, tá, gente? Você achou Gênesis 22? Rapaz, esse culto aqui tá assim... Sabe? Liberdade no espírito, sabe? Eu não sei você, mas eu lavei minha alma aqui hoje, aqui. Sabe? Eu me preocupo muito com quem não aproveita essa oportunidade, pastor. Alguma coisa precisa ser mudada, né? Aproveita os rios que estão atravessando esse lugar. Mergulha, só mergulha. Gênesis 22. A gente pode ler o 5, né? Gênesis 22, 5. Cadê o pastor Vitinho? Tá aí hoje não? Tá no Kids? No Kids? Ele tava o quê? Pregando? Caô. Eu amo o Vitinho, cara. Ele é maravilhoso. Deve estar sendo muito maneiro o Kids, cara. Tem que fazer a transmissão do Kids também, pastor. Vamos ver isso aí depois. 22, verso 5 diz: Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino vamos adiante para adorar. E voltaremos a vós. Mais uma vez, Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino vamos subir adiante para adorar. E voltaremos a vós. Talvez a sua versão diz: e tendo adorado, voltaremos a vós. Vamos lá. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu o faria intitulando como relacionamento, obediência e promessas. Relacionamento, obediência e promessas. Para ajudar na didática e na fixação, você, por favor, repita comigo, por gentileza: relacionamento, obediência e promessas. Pois bem, estamos na conferência Íntimos. Tem alguém gostando dessa conferência aqui? Está sendo útil para alguém? Vamos falar um pouco sobre intimidade, né? Relacionamento, obediência, promessas. Deus chega para Abraão e faz algumas promessas, tá? Porém, precisamos entender algumas coisas sobre esse tratado de Deus com Abraão. E eu gosto muito de Abraão. Não tanto quanto eu gosto de Moisés, mas gosto muito de Abraão. Todo homem de Deus na Bíblia que teve um relacionamento profundo com Deus foi conduzido pelo próprio Deus no plano original para aquela geração. Um plano que Deus tinha para aquela geração. Todo homem ou toda mulher de Deus que tinha um relacionamento com Deus
foi pelo próprio Deus conduzido ao lugar do plano original de Deus para aquela geração. A esses que se relacionaram com Deus, o próprio Deus fez algumas ordenanças, exigiu algumas coisas. E essas pessoas que se relacionaram com Deus foram obedientes a Ele. Que por conseguinte, por conta desse relacionamento e por conta dessa obediência, eles viveram as promessas de Deus. Eu não sei quantos aqui têm promessas de Deus. Quero acreditar que todos nós aqui já ouvimos de Deus promessas. Porém, existem pelo menos 2 princípios das promessas de Deus. Talvez alguém aqui tenha identificado mais 1, mais 2, mais 3, mais 5. Eu identifico 2. Primeiro, as promessas de Deus, à luz da Bíblia, nunca são sobre uma pessoa específica. As promessas de Deus na Bíblia são sobre o seu povo, de geração em geração. Todo aquele que recebeu promessas de Deus na Bíblia não recebeu promessas para si mesmo, embora ele participasse, embora ele experimentasse os resultados de alguém que recebeu promessas de Deus. Porém, quem vive essa promessa não é apenas quem recebeu, quem ouviu. Quem vive essa promessa é a geração ou as gerações. As promessas de Deus na Bíblia não têm a ver apenas com quem ouve. Tem a ver com aquela geração ou as outras demais. As outras depois. Quando Deus chega para Moisés, capítulo 3 do Êxodo, ele fala para Moisés se apresentando e ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Como quem diz, eu sou um Deus geracional. Tudo que ele fala não tem a ver apenas com quem ouviu. Por exemplo, a promessa que ele faz em Joel, capítulo 27, 28. Meu povo nunca mais será envergonhado, acontecerá, Joel 2, 28. Acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, derramarei também sobre os servos e as servas e profetizarão. Isso não tem a ver com Joel. Também não tem a ver apenas com Israel, que naquele momento estava ouvindo aquela promessa. Quando Deus chega, por exemplo, para Eva e para a serpente, quando vai repreendê-los ou repreendê-las pelo pecado, ele fala para a serpente que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria, esmagaria sua cabeça. Estava claro, referindo-se a Jesus de Nazaré, que da barriga de uma mulher gerou Jesus, e ele, conforme diz a Bíblia, que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não tinha a ver apenas com Eva. É de geração em geração. Eu sei que Deus te fez promessas. É claro que fez. Mas as promessas que Ele fez a você não são sobre você. São sobre o coleguinha do lado. Coleguinha de trás, coleguinha da frente. E mais, as promessas dele, que Ele fez a você, são sobre os teus filhos. São sobre os teus netos. São sobre os teus bisnetos. Eu não sei se até lá Jesus já voltou. Não, acredito que sim. Mas até lá, as promessas que Ele faz a você, mesmo que só você tenha ouvido, não são apenas sobre você. Segundo princípio para as promessas de Deus. As promessas de Deus evidenciam a fidelidade de Deus. Ele não promete apenas para a gente se sentir importante, embora não nos sintamos importantes quando Ele nos promete alguma coisa. Ele promete porque Ele é fiel para cumprir. Por que Ele promete? Porque Ele cumpre. E por que Ele cumpre? Para ser glorificado pela sua
fidelidade. Então já começa a liberar uma palavra profética sobre você aqui essa noite. Quem te prometeu não mente, quem te prometeu não dorme, quem te prometeu não esquece, quem te prometeu é fiel para cumprir, mesmo que talvez você não viva, mas teus filhos viverão. Ah, você não acreditou, eu vou repetir, teus bisnetos, netos viverão as promessas que o Senhor fez a você. Nessas promessas registradas na Bíblia, todas elas têm a ver com uma aliança que Deus faz com o seu povo. Você sabe o que é uma aliança que Deus faz com o povo? É um pacto. É algo inquebrável. É algo irrevogável. Deus falou, não tem como voltar atrás. Deus falou, está falado. Pastor, mas e se eu não continuar no caminho? Você não vai viver, mas outro vai viver no teu lugar, mas a promessa vai se cumprir. Isso são alianças que Deus faz. São pelo menos 6 as principais alianças de Deus na Bíblia com os homens, com o seu povo, não com qualquer homem. Com o seu povo, com os filhos de Deus. A primeira aliança, a aliança noética, é a de Deus com Noé, Gênesis 9. A aliança mosaica de Deus com Moisés, Êxodo 20. A aliança palestina, que é a renovação da aliança mosaica de Deus com Moisés ainda, Deuteronômio 29. A aliança abraâmica, que lemos aqui em Gênesis 22. A aliança davídica de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7. E a aliança que é chamada Nova Aliança, de Deus através de Cristo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Todas essas alianças de Deus têm a ver, inclusive, comigo e com você. E cada aliança que Ele fez, foi porque Ele prometeu algo a alguém. Que alguém é esse? Alguém que se relacionou com Ele. Só se relacionou? Não. Alguém que foi obediente a Ele. Eu não sei o que Ele tem te pedido nesses dias. Eu não sei o que Ele tem exigido de você nesse tempo. Mas conselho, obedeça. Conselho, apenas faça. Ele chega para Abraão e faz a Abraão uma promessa. Abraão, sai da tenda que eu preciso te prometer algumas coisas. Abraão sai. Ele fala, olha para as estrelas dos céus. Podes tu contá-las? Eu imagino Abraão, né? Claro que não. Assim será a tua descendência. O tempo passa, Abraão já era amigo de Deus, já se relacionava com Deus. Recebeu promessa de Deus. Quando chega em Gênesis 22, Deus pede para construir em Abraão um caráter obediente. Porque Deus não faz promessa para desobediente. Ele pode até fazer, mas se o desobediente não se tornar obediente, não tem por que Deus cumprir. Não faz sentido para Deus. É por isso que não existem promessas na Bíblia relacionadas ao ímpio. Bom, não nessa aqui. Essa aqui é a King James. Eu cacei e não achei. Talvez na sua tenha, na minha não tem. Promessas de Deus, tem sentença, tem castigo. Joel fala que o dia do Senhor é muito terrível e está perto. É isso que eu vejo para o ímpio. Mas para nós, promessas para um povo obediente. Quanto tempo faz que você não obedece às ordenanças de Deus? Eu nem ia perguntar isso aqui hoje. Você já pediu perdão para quem Ele mandou você pedir perdão? Oi? Tem alguém aí? Sério? Você já fez o que Ele mandou você fazer? Já parou de andar com quem Ele mandou você parar de andar? Já parou de fazer o que Ele mandou você parar de fazer? Deus precisa construir em você. Eu estou com uma toalha aqui hoje, eu estou. Obrigado. Mas por que hoje eu estou com a toalha? Porque hoje eu estou com a minha esposa. Tem coisa que só elas, tá? Por isso que Deus fala para
Gênesis, né? Não é bom que o homem viva só. Vamos lá, para não me perder aqui. Deus chega para Abraão e promete a Abraão que ele seria pai de um filho chamado Isaac. Acontece que Deus promete, e eu não sei você, mas pelo menos eu, quando Deus me prometeu algumas coisas, no meu coração foi gerado muita expectativa. Acredito que com você também foi assim. Deus te prometeu alguma coisa, você gerou expectativa no teu coração. Estou sozinho nessa? Sério. Como você estava quando Ele prometeu algumas coisas a você? Eu estava no meu quarto orando e ouvi claramente Deus falando comigo que faria algumas coisas na minha vida, que essas coisas inclusive não têm a ver comigo, tem a ver com a minha geração e talvez as demais também. Eu disse, não, eu não quero. Ele falou, não perguntei se você quer. Essas são as minhas promessas, obedeça. Eu falava, não vou ser pastor nem se me pagar. Olha eu aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Correr do chamado é pior que viver o chamado. Deus me livre, está repreendido. Vira essa boca para lá. Tudo isso eu já falei. Filho de pastor é pastorzinho. Falava, não era, não é. Filho de peixe é peixinho. Eu não sou peixe, eu sou homem. Vai ser pastor? Não vou ser baterista. Tu acredita, Fernando? Eu comecei lá, tá? Eu sei fazer os tribal também, tá? Me respeita em nome de Jesus. Correr é pior. Deus chega para Abraão, fala que ele vai ter um filho chamado Isaac. Abraão certamente gera expectativa no seu coração. Eu imagino Abraão falando com Sara, Sara, a gente precisa fazer quartos, porque nós seremos pais de multidão. Teremos um filho chamado Isaac, vamos fazer um novo quarto. Se não já tivesse, né? Vamos comunicar às parteiras, vamos contratar parteiras. Acontece que o tempo passa, passam-se alguns anos, 5, 10. Deus chega para Abraão através de 2 anjos na porta dele e começa a lembrar Abraão das promessas que Deus fez. E Sara está do lado de dentro ouvindo e começa a rir. Como quem diz, o Deus de Abraão é muito engraçado. Quando eu era nova e podia ter filhos, conforme a condição da minha saúde, ele não falou de ter filhos. Agora que eu estou velho, Abraão também está velho, ele fala que a gente vai ter filho. Certamente, o Deus de Abraão é muito engraçado. Acontece que Deus ouve e fala para Abraão, Abraão, Sara está rindo. Abraão, porventura, existe alguma coisa demasiadamente difícil para o teu Deus? Eis que no tempo certo eu voltarei a ti e Sara vai gerar. O tempo passa, mais ou menos 20 anos se passam. Sara concebe Isaac. Segundo o capítulo 21 de Gênesis, a ideia que dá é que Abraão foca demais em Isaac e esquece um pouco o relacionamento que ele tinha com Deus. Abraão estava sempre levantando um altar ao Senhor. Quando Isaac é desmamado, Abraão faz um banquete. Esqueceu do altar. Quando chega em Gênesis 22, versos 1 e 2, o texto diz, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Verso 2, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, aquele que você ama, e oferece-o para mim como oferta sobre um dos montes de Moriá que eu te direi. O que me choca é que no verso 1, você está comigo aqui? É que no verso 1 Deus chama Abraão. Abraão, o que ele responde? Sério? O que ele responde? Eis-me aqui, gente. Vamos para o texto? 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, mais forte, eis-me aqui. Eu aprendo algumas lições com Abraão quando ele diz eis-me aqui. Primeira coisa que eu aprendo com Abraão quando ele diz eis-me aqui, eu conheço a voz de quem está me chamando. Eu não sei você, mas eu só conheço a voz de alguém depois que eu crio intimidade com ele. Eu posso falar de qualquer lugar, eu posso fazer qualquer voz para falar com a minha esposa, mas ela vai saber que sou eu falando. Por quê?
porque ela me conhece. Quando Abraão diz, eis-me aqui, ele está dizendo, eu conheço essa voz. Acontece que conhecer na Bíblia não é como é conhecer para nós. Qualquer coisa, qualquer pessoa, a gente fala que conhece. Conhece fulano, moreninho, cabelinho assim? Eu conheço de vista. Na Bíblia não tem conhecer de vista. Quando a Bíblia fala sobre conhecer, isso significa que se tem um relacionamento profundo. Um nível de intimidade profundo. Inclusive, Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, o texto diz: e Adão conheceu a Eva, sua esposa, e ela teve filhos, Caim e Abel. Observe que na Bíblia o verbo conhecer refere-se inclusive ao relacionamento sexual de um homem e sua mulher. Conhecer na Bíblia não é cumprimentar de longe. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, fala sobre ter um relacionamento profundo com Ele. Como você vai receber de Deus as ordenanças que Ele vai liberar para você, para depois liberar promessas, se você ainda não o conhece? Não é apenas sobre ouvir a voz dEle, é sobre conhecer. Abraão ouviu, mas conhecia. Pastor, é possível ouvir sem conhecer? É. Me prova, 1 Samuel, capítulo 5 ou 3. O texto diz que Deus chama Samuel. Samuel ouve, chega até ele e fala: o Senhor me chamou? Não te chamei. Mas se essa voz te chamar de novo, você volta para o teu quarto. Se essa voz te chamar de novo, você fala: Senhor, eis-me aqui, porque teu servo te ouve. O verso 7 diz: ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Gente, falar, Deus está sempre falando. A questão é, você o conhece o suficiente para reconhecer a sua voz? Pastor, como é que a gente faz para desenvolver esse relacionamento com Ele? Você quer que eu te dê 7 chaves? Você quer que eu te dê 3 princípios básicos para se relacionar com Deus? Você quer que eu faça uma série de mensagens para falar como você deve fazer isso? Será que vai ter que ter uma conferência para você aprender a como se relacionar com Deus? Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em segredo. Eu achei que você fosse dar glória a Deus por isso. Eu não tenho chave de casa para te entregar hoje, não tenho chave de carro. Deus mandou vir aqui dizer para alguém: você precisa desenvolver relacionamento comigo. Por quê? Porque eu tenho promessas para você. Por quê? Porque eu tenho uma obra para realizar nessa geração através de você. É muito simples, a gente desenvolve relacionamento com Ele para viver suas promessas. Outra coisa que Abraão me ensina quando diz eis-me aqui: o quê? Disponibilidade. É a reação de alguém que viveu uma experiência com Ele. É dizer: eis-me aqui. Quando essa voz me chama, eu não posso resistir. Quando essa voz me chama, eu não posso voltar atrás, eu não posso ignorar essa voz. Eu preciso dizer eis-me aqui. Por quê? Porque eu tive uma experiência com Ele. Eu o conheço, logo eu preciso responder à sua voz. É por isso que Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão terrível. Ele para no meio do templo, as pessoas passando para lá e para cá, ele que nem um bobo olhando para os céus, porque ele olha para o céu e vê serafins ao redor do trono, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra é cheia da sua glória. O texto diz que um anjo, ou o próprio Deus, não me lembro muito bem agora, pega uma brasa e toca nos seus lábios e pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele responde: eis-me aqui. É a reação de quem teve uma experiência com Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Você precisa clamar para que você viva uma experiência com Ele.
Você teve experiência com muitas coisas já. Está na hora de você viver algo com Ele que você nunca viveu antes. Você só vai se tornar sensível à voz dele se você se relacionar com Ele. Eu vim pregar para alguém que tem conversado com muita gente, menos com Ele. Eu vim pregar para alguém que tem se questionado por que não tem vivido os planos de Deus nessa geração. Por que fulano avançou e eu não? Por que fulano conseguiu e eu não? O que está faltando é você desenvolver relacionamento com Ele. Para viver as promessas dEle, não os planos que você inventou na tua cabeça humilde, limitada. É por isso que ele fala para Jeremias assim: antes que você fosse formado no ventre, eu te santifiquei, e antes que a tua mãe te concebesse, as nações eu te dei por profeta. O que Deus tem para você já foi preparado, estabelecido, antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe. É sobre esse plano que você precisa caminhar. É debaixo desse plano original de Deus para essa geração que você precisa traçar o caminho. Nossa, pastor, o senhor não está falando sobre o Espírito Santo hoje? Não, hoje não. Eu venho aqui, eu já falei do Espírito Santo como um movimento, falei do Espírito Santo como água, falei do Espírito Santo como fogo. Fala você, Daniel, você não estava aqui na mensagem. Depois que a Larinha chegou, você não sabe de mais nada. Já falei do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo, falei dos dons espirituais. Hoje não tem dons espirituais. Bom, eu acho. Hoje não tem. Hoje Deus manda te dizer: relacione-se comigo. Relacione-se comigo. Me busca. Um dia eu fui ministrar numa igreja lá num lugar muito longe, que eu não lembro o nome agora. E isso deve ter uns 6, 7 anos, talvez 8, não sei. E eu cantei naquele dia, eu cantei, mas o meu relacionamento com Deus era muito superficial. Sabe? Aquela coisa de... Eu, inclusive, não tenho problema com as minhas fraquezas, sabe? Eu não sou hipócrita. Pensa num cara que orava 5 minutos por semana. Era eu. Era eu, pastora. Eu orava 10 minutos. Quando eu orava 15, Jonas, eu fazia festa. Caraca, consegui orar 15 minutos. Ficava olhando no relógio. Aí eu fui cantar nessa igreja. Deve ter mais ou menos uns 8 anos. Aí um varão muito simples. Até gago ele é. Eu acabei de ministrar. Ele chegou no meu ouvido. Falou: assim te diz o Senhor. Você precisa me buscar mais. Me busca mais pela madrugada. Leia mais a minha palavra. Você precisa viver algumas coisas que só depois que você se relacionar comigo você vai conseguir. Então, ora mais. No final ele falou assim: e permaneça tu nessa tua sinceridade. A minha graça te basta. Ele saiu, eu fiquei lá jogado. Falei: a partir de hoje nem relógio eu quero orar, nem relógio eu quero olhar. Gente, precisamos mergulhar nisso aqui. Quem são os profetas menores? Não sei. Profetas maiores, o que é isso? O que é período interbíblico? Nunca ouvi falar. Tem alguém comigo aqui? Não vai ter, glória a Deus, hoje eu estou em paz com isso. Mas aí você pergunta assim: quem está no paredão? Fulano, Beltrano e Ciclano. Inclusive, eu não concordo que... porque eu prefiro Ciclano que... O assunto flui 10, 15, 30 minutos, 1 hora, 2. Tu vê o Largados e Pelados? Claro que vem, menina, porque... Perguntou o que é galardão? Não sei. Por que você serve a Deus? Não sei.
Aí Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O Salmo 119, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu juro e cumprirei que guardarei todos os teus justos juízos. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, ele fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou você tem palavra, ou você não tem estrutura. Ou você tem palavra, ou você não vai suportar o dia mal. Ou você tem palavra, ou quando as tentações vierem, você vai ser o primeiro a ceder. Deus manda eu falar para alguém: mergulha na minha palavra, porque ela é estrutura para a tua vida. Estrutura. O que você tem ouvido? Eu não ia falar sobre isso. O que você tem ouvido? Já ouviu dizer que as más conversações corrompem os bons costumes? Caraca, pastor, deixei de curtir o carnaval para ouvir isso aqui? É. O que você tem ouvido? O salmista fala assim no Salmo 42: quando eu ouvia a afronta dos meus inimigos, me ardiam os ossos. Em contrapartida, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel profetiza assim: ossos secos, ouçam. Enquanto o salmista está sentindo espada em seus ossos porque ouviu as afrontas, um exército de ossos sequíssimos está se levantando porque ouviu a voz de Deus. Relacionamento. Larga isso aqui um pouco. Dá uma segurada nisso aqui um pouco. A gente pega isso aqui e fica, ó. Já até sabia que eu ia falar isso, né? Falamos no carro sobre isso, né? 1 hora, 2, 4. Vou parar para almoçar. A comida aqui na mesa. No lugar da comunhão não tem comunhão. Na mesa. Prato aqui, o telefone aqui. Falou o que foi? Foi chimarrão? Foi? É chimichurri, é? Muito bom. Menina, não te conto, que não sei o que, não sei o que lá. Ah, quem tá do lado, tá falando comigo? Não, tô mandando áudio. Oi? Vai pro banheiro? Me dá meu celular que eu vou no banheiro. Vai ali, me dá meu celular que eu vou ali. Eu vi um meme do cara falando assim: se nós trocássemos o telefone pela Bíblia, né? Aí tá o cara indo pro banheiro. Aí tá ele indo pro quarto. Aí tá ele no ônibus. Tá no carro, tá no Uber. Abraão, você se envolveu demais com Isaac. Lembra que eu estou aqui? Ei! E tá Abraão, Isaac. Sara pergunta: vamos comer o que hoje, Abraão? Ele responde: vou perguntar a Isaac. Vamos passar as férias aonde hoje? Isaac, o que você quer fazer, meu filho? O problema é que aquilo que era para ser nosso servo se tornou nosso Senhor. É por isso que você não consegue largar, porque te dominou, não é você que domina mais. Ao invés de perguntarem qual o telefone que você tem que perguntar qual o telefone que te tem. Qual o relacionamento que te tem? Você está preso a quem?
Hã? Você está cativo a quem? A que época? Porque tem uma galera que é saudosista de relacionamentos. Fica preso a algo que viveu há 5, 10 anos atrás. Não perdoa porque está com rancor, mágoa guardada no coração há 5, 10 anos atrás. E Deus está dizendo, eu quero me relacionar com você, mas você só pensa em quem te feriu. Abraão, o que você vai fazer? Me dá Isaac. É interessante a forma que Deus se refere a Isaac. Ele fala assim, toma agora o teu filho. Teu único filho. Isaac. Aquele que você ama. 4 referências Deus dá à mesma pessoa. Entendo eu que aqui Deus está se utilizando de um recurso psicológico para preparar o coração de Abraão para algo muito delicado que ele ia pedir. Toma o teu filho. O que tem, meu filho? Teu único filho. Claro, só tem um, Ismael não conta. Isaac, o nome dele é Isaac. Aquele que você ama. Eu imagino Abraão entendendo. Tem alguém que eu amo, que não é o meu Senhor. O que tem? Dá. Dá cá. Não. Você não soube administrar muito bem isso, não. Se envolveu demais, além do padrão, além do normal. Me devolve. Por que Deus fala aquele que você ama? Porque na verdade Deus não quer Isaac. Deus quer Abraão de novo. Deus quer o coração, gente. Gente, não é sobre o que a gente faz aqui. É sobre a intenção que temos ao fazer. A pastora falou aqui sobre a mulher samaritana. Passou rapidinho na mulher samaritana. João 4, 24. Ela está perguntando, onde devemos adorar o Senhor então? A gente adora aqui. Vocês adoram em Jerusalém, no monte. Onde de fato devemos? Jesus fala para ela assim, nós adoramos o que conhecemos. Como quem diz, você conhece a quem você adora? Porque se você não conhece, você não adora. Nós adoramos a quem conhecemos. E na verdade, está chegando. De fato, é agora. A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Percebeu? Ele não procura adoração, ele procura o adorador. Oi? O negócio dele não é com o que você faz, o negócio dele é com quem você é. Por isso que o salmista diz, Salmo 51, verso 17, tu não te deleitas dos sacrifícios dos homens. Se fosse assim, todos os dias eu faria sacrifícios, porque o verdadeiro sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado. O coração contrito o Senhor não rejeitará. Aí eu falei uma frase lá na igreja pregando, eu repito aqui agora. Deus não quer que você faça, Deus quer que você queira fazer. Completamente diferente. Tem que ir para a igreja, né? Vamos lá, né? Oh meu Deus, conferência de carnaval, miserável do pastor. Não, se não for por querer, nem vem. Deus quer que você faça por querer, por prazer, por amor. É o que Joel fala no capítulo 2. Versos 11, 12, 13 e 14. Ele fala assim, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Porque se você rasgar vestes, você vira notícia. Mas se você rasgar o coração, ninguém sabe, é só você e Deus. Me devolve Isaac. Eu quero teu coração de volta. O texto fala que eles vão. Abraão é doido. Quando ele coloca a lenha sobre Isaac, a lenha já está cortada. É o texto revelando para nós. Ele já havia obedecido no seu coração.
Você sabe o final, que Deus interrompe o ato de Abraão matar Isaac, mas no seu coração já havia matado. Matou? Matou. Quando matou? Quando ele corta a lenha. Independente do que ele me pediu, eu não sou doido de desobedecer. Porque o que ele tem para fazer através disso é muito maior do que aquilo que eu quero manter nas minhas mãos. O salmista fala assim: eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Se não te fere, Ele não vai te pedir. Se não dói em você, Ele não vai te pedir. Aprendi com meu pai essa: se não tem valor para você, não tem valor para Deus. A gente pode ofertar 10, mas oferta 5. Pode ofertar 100, oferta 20. Deus está falando isso aí? Pode ficar. Tem valor para você? Não, então deixa aí. Vai te doer? Vai fazer falta? Vai! Então me dá. É por isso que Mateus 6, verso 33, Jesus fala: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber e vestir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque comer, beber e vestir vos serão acrescentadas. Versos 7 e 8. Isaac pergunta: ô pai, que é? Estou vendo aqui a lenha. Mas cadê o cordeiro? Isaac não é bobo. Conhece. Também conhece o pai maluco, pai da fé. Meu pai é meio doido. Será que quem... Será que quem vai de ralo sou eu hoje? Cadê o cordeiro? Porque não tem culto sem cordeiro. Não existe culto sem cordeiro. Ou o cordeiro está no culto ou não tem culto. Ainda bem que eu estou pregando para uma igreja que faz culto para o cordeiro, não a si mesmo. Sabe? Vocês cantaram aqui: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu busco nele. O culto é para ele. Cadê o cordeiro? Abraão responde. Você está com a Bíblia aberta aí? Amém? Vai lá comigo no verso 8. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para nós. Para mim? Para quem? Oi? Ah. Ele proveu para si mesmo. Então a provisão não é para mim? Não. A provisão é para ele mesmo. Você está aí? Teu carro é a provisão de Deus? Sim ou não? O que você está fazendo com o teu carro? Quando o pastor precisa de um carro na obra aqui da igreja, ele vê teu carro? Quando tem que buscar alguma coisa em algum lugar longe, perto não, longe, teu carro aparece aqui? Você dá carona para alguém no teu carro? Eu estou mais prático que o normal hoje. Teu dinheiro é provisão de Deus, sim ou não? Ou não? Está fazendo o que com o teu dinheiro? Está ofertando? Está dando dízimo? Ah, pastor, não concordo porque dízimo é da lei. Me mostra na Bíblia que dízimo é da lei. Dízimo veio antes da lei. Eu não oferto porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro. Vai para outra igreja, oferta outra igreja. O cara vai para o Outback e ele gasta uma nota.
Mas o que ele coloca no envelope do CPRV é 5, 10, a nota toda suja, rasgada. Deus manda eu falar para alguém, toma vergonha. Se não tem valor para você, não tem valor para Deus. Vou fechar. Quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, uma voz brada do alto dizendo: não faças mal ao menino. Isso aqui é sensacional. Por quê? Porque agora vejo que você é obediente. E Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que em bênção te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Espera! Quando Deus manda Abraão sair da tenda, ele não fala nada sobre areia. Ele fala sobre as estrelas dos céus. Por que depois do quase sacrifício, ele fala das areias do céu, das areias da praia, da terra? Porque depois que você obedece à voz dele, a bênção é acrescentada. Ah, 2 pessoas entenderam, 2 pessoas se animaram com isso. Eu vim aqui para pregar para alguém que tem uma palavra guardada no coração, recebida do próprio Deus. Mas Deus mandou falar para alguém: se você me obedecer, a bênção é acrescentada. Deus tem mais para fazer do que Ele prometeu até hoje. É por isso que a palavra fala, porque Deus é poderoso para fazer mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. A tua semente possuirá os portões dos teus inimigos. Você sabe o que é os portões dos seus inimigos? Aqui não se refere apenas a nação de Israel invadir as outras nações, não. Portões dos inimigos refere-se à cultura, que naquela época, nos portões da cidade, ficava uma mesa onde tomavam-se decisões de legislação pelo povo. A lei entrava e saía sendo decidida na mesa, nos portões da cidade. É Deus dizendo: vocês não vão apenas entrar na cidade, vocês vão governar a cidade. Isso aqui é para quem decide obedecer a Ele. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Pode subir, pode subir. Por mim mesmo. Isso aqui não é tua amiga falando: amiga, eu juro por Deus, que assim que eu tiver você vai comigo para ir. Não. Abraão, eu juro por mim mesmo. O escritor aos Hebreus diz assim: quando Deus for liberar a promessa a Abraão, não tendo ninguém maior por quem ele pudesse jurar por juramento, jurou por ele mesmo. Números 23:19, Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para a gente fechar, Deus tem 2 tipos de atributos. Quantos? Primeiro, atributos incomunicáveis. Segundo, atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são os que Deus tem e nós também temos. Exemplo, quais? Amor, bondade, juízo, justiça, fidelidade. Nós somos fiéis, somos amorosos, somos bondosos, porém numa escala menor que a dele. E ele tem os atributos incomunicáveis, que são eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. E o que me choca é que ele tem o atributo da fidelidade, mas nós também.
Só que o que acontece? Nós mudamos. O meu humor hoje é um, amanhã é outro. Então eu posso prometer a você, Jonas, algo hoje. Sendo fiel no momento que falo, porque eu quero cumprir o que eu falo. Mas amanhã eu me desvio, Deus me livre. Amanhã eu me desvio. Será que eu vou cumprir? É provável que não, porque eu mudo. Mas um dos atributos incomunicáveis de Deus é imutabilidade. Ele é fiel quando promete, mas também é fiel na hora de cumprir. Fique em pé.